Opa, tudo certo com você? Como vai? Bom, nessa aula então, a gente vai desenvolver o nosso método de buscar perguntas lá do banco de dados, tá? Bom, então vamos lá, né? Sem mais delongas, vamos aqui no nosso Pergunta DAO. O último método que a gente tinha criado, então, né, na aula passada foi o método remover, né? Para remover perguntas, tá? E agora a gente vai criar então o método buscar. Ele vai ser um método privado que a gente vai utilizar aqui na classe Pergunta DAO, porque a gente vai ter aqui 3 métodos públicos, tá? Com sobrecarga, método chamado star, que a gente vai invocar esse método privado, buscar aqui na nossa classe apenas, tá? Então a gente vai fazer essa forma genérica para a gente otimizar aí nosso código, nossa classe, tá? Bom, então vamos lá, né? Vamos aqui então criar, eu vou criar ele privado, né? Como eu disse aqui agora, private, buscar, ele retorna o quê? Ele vai retornar uma lista de perguntas, né? Vou buscar perguntas lá no banco de dados. Então, vou colocar aqui list de pergunta. Aí, o que a gente vai ter que informar no parâmetro, né? Basicamente, a carry, né? Nossa string SQL. Deixa eu colocar aqui. E também o nível, tá? A gente vai informar um nível nesse método aqui, o nível da pergunta que a gente quer buscar, né? Que pode ser aí fácil, normal ou difícil, né? Então, vou colocar aqui, ó, o nível. Eu preciso importar aqui, então, né, a classe list. Eu posso deixar o cursor do mouse parado aqui no list, né? Aí o Eclipse vai me dar a sugestão de import. Eu coloco aqui, ó, import list do pacote java.util, né? Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer aqui? Eu preciso, então, retornar uma lista de perguntas. Então, eu já vou criar ela aqui, tá? Vou criar ela. Lista de perguntas. Perguntas é igual a new array list, né? O mesmo esquema que a gente fez lá para os jogadores, né? Pergunta, né? Ok. Bom, e essa lista de perguntas, basicamente, eu vou retornar ela no final. Eu até vou colocar esse retorno já para o método parar de dar erro de compilação, né? Ele precisa de retornar uma lista de perguntas, né? Tá aqui na assinatura e eu já estou retornando aqui embaixo. Bom, então vamos lá. Como é que a gente vai fazer então? Primeiramente, então, eu vou criar aqui um bloco try catch e eu já vou colocar aqui embaixo, né? Como a gente já está fazendo, né, nos outros métodos. Então, para seguir o padrão, vou colocar aqui o nosso log util, né? Só vou copiar e colar do método de cima aqui. E aqui embaixo ele vai me retornar a lista de perguntas, tá? Já preenchida aqui pelo meu select, né, que vai ter aqui agora. Bom, então eu preciso do meu prepared statement, né? Então, para isso, então eu vou criar aqui um bloco try if resource, né, para fechar aqui o recurso do prepared statement automaticamente, né? Então, como a gente já tem feito, né, seguindo o nosso padrão aí, prepared statement stmt, né, é igual a connection.prepared statement. Aí a gente tem que passar o nosso SQL, tá? SQL que vai aqui informado por parâmetro, né? A gente vai passar ele aqui agora aqui no método prepare statement, tá? Bom, e aqui o que a gente tem que fazer agora, né? Eu posso informar o nível, né? Ou eu posso informar nulo, tá? Aqui no segundo parâmetro, se eu informar nulo, tá? Eu não vou precisar injetar esse parâmetro do nível na minha carry, tá? Então eu tenho que fazer uma validação, né? Eu tenho que fazer uma validação dessa forma. Posso utilizar aqui a classe objects do Java, ó,
chamar o método aqui, ó, non-null, tá? Porque aí ele vai validar para mim, né, se o que eu passar aqui por parâmetro não é nulo, tá? No meu caso aqui é o nível, né, que eu quero. Então, se o nível não for nulo, aí eu vou fazer a injeção aqui no meu statement, né, stmt, e vou setar aqui, ó, setString, né, porque o nível é uma string, e só vai ter esse parâmetro mesmo na carry, né, só o nível, então índice 1, e eu vou passar o que? O nível, né, aí isso aqui vai ser injetado na minha carry. Ou, se for nulo, né, não, isso aqui não vai ser executado, e simplesmente não vai ter injeção de parâmetro, de valor de parâmetro nenhum, e o select vai ser feito normalmente, né. Bom, como eu só tenho essa linha aqui embaixo, né, no if, eu vou apagar esse bloco, né, abertura e fechamento das chaves, vou colocar aqui tudo na mesma linha, tá, para simplificar. Essa sintaxe aqui do if a gente pode utilizar dessa forma, né, quando tem uma linha só embaixo, né, do if, da declaração, não preciso das chaves se eu não quiser utilizar, né. Para ficar mais fácil, então, eu posso colocar tudo na mesma linha, né. Bom, então vamos lá. Vou criar aqui um outro bloco try if insert, agora para o nosso result set, né. O mesmo esquema lá que a gente fez lá para o jogador down, né. Então, result set rs é igual a stmt, né, nosso prepared statement, ponto execute carry, tá? Basicamente vai pegar aqui o nosso prepared statement, vai executar essa carry, né, e vai me retornar o resultado aqui no meu result set. E aí aquele esquema, né, a gente agora tem que varrer, né, com o bloco while, a gente vai varrer aqui o resultado, rs.next, igual a gente fez lá no jogador down, né. Bom, enquanto tem registro, né, encontrados no nosso result set, a gente vai preencher então aqui o objeto pergunta e adicionar na lista. Essa lista aqui vai ser retornada no final. Tá? Então vamos lá, né? Pergunta é igual a new pergunta. E vamos preencher então, né? Pergunta.setID. Aí eu vou pegar aqui do meu result set, né? Meu RS. O ID ele é um número inteiro, então get int e ID, que é o nome da coluna lá na tabela do banco de dados. Então, tabela pergunta, a coluna chama ID. E assim para os demais, né? Pergunta.setNível, rs.getString, né? Porque o nível é uma string. Aí o nome da coluna lá no banco de dados é nível. Aí o enunciado, né? Pergunta.setEnunciado. O enunciado também é uma string, né? Então rs.getString. Passando o nome da coluna, enunciado. Para as alternativas, né? Pergunta.setAlternativa1 é também uma string, né? Então rs.getString. E o nome da coluna lá na tabela do banco de dados, que é alternativa 1. Para essa linha, eu vou copiar duas vezes aqui embaixo, porque eu tenho aqui a alternativa 2 e a 3, né? Então é só eu mudar aqui o sufixo no final, 2 e 3, né? E restou para a gente agora a resposta, né? Pergunta.setResposta. Então eu estou preenchendo aqui o objeto pergunta para adicionar na lista que vai ser retornada, né? Esse objeto pergunta está sendo preenchido com os dados aqui do meu result set, né? Que nada mais é do que a carry executada, né? Essa carry aqui do meu esse SQL que estou passando aqui no parâmetro do método, né? Minha carry executada, aqui
aqui pelo Preparedness Statement, né? E ocorre todo o processo aqui conforme a gente viu lá no jogador down. Então, a resposta, né, também é uma string, get string, passando então o nome da coluna resposta, tá? Agora eu preciso adicionar, né, então perguntas, eu vou pegar minha lista, né, de perguntas e vou chamar o método add e vou adicionar a minha pergunta preenchida, tá? Então, para cada registro que ele encontrar aqui no result set, né, ele vai varrendo aqui nesse bloco while, né, esse laço de repetição, e vai criando o objeto pergunta, preenchendo, né, os atributos ali com os dados retornados no result set, e no final ele adiciona na lista, então ele cria uma lista, né, com várias perguntas e retorna essa lista aqui no final para a gente. Tá? É o mesmo esqueminha aí do nosso select lá, né, do método buscar lá dos jogadores, né. Bom, basicamente então nosso método buscar está pronto, tá? E na próxima aula então a gente vai implementar os métodos de listar. Basicamente são 3 métodos com o mesmo nome, então a gente vai utilizar uma sobrecarga, né, de métodos. E cada um vai ter aí a sua particularidade que a gente vai ver na próxima aula. Então na próxima aula a gente vai criar esses métodos, tá? E invocar nesses métodos o nosso método privado buscar, tá? Que a gente acabou de criar então aqui nessa aula. Então, até a nossa próxima aula.